Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da nossa atividade de revisão. Na questão 1, ele traz o seguinte problema. Dados os conjuntos A, no qual o conjunto A, a gente tem x pertencente aos números reais, em um intervalo aberto, né? Cerca de um intervalo aberto para -1 e também aberto para 3. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que o nosso intervalo real vai trabalhar de -1 até 3, ok? Lembrando que é o intervalo aberto aqui pela nossa representação. Então, quem vai ser meu conjunto A? Meu conjunto A, vou representar em uma reta aqui e vou marcar esses pontos aqui. Vou marcar o ponto -1 e o ponto 3 nessa reta aqui. Como é um intervalo aberto, eu vou marcar com uma bolinha aberta. Então, eu vou colocar aqui -1 em um determinado ponto e 3, né, também uma bolinha aberta sobre essa reta em outro determinado ponto. Lembrando que o meu intervalo ele vai ser compreendido entre -1 e 3 pela nossa representação aqui. Em seguida, ele nos dá o B, o intervalo B. Só que o intervalo B ele já é representado por colchetes, né? Quando o colchetes, pessoal, estiver virado para o número, significa que ele é fechado. Nesse caso aí, eu tenho um intervalo fechado, ok? Já aqui, eu terei um intervalo, consequentemente, ele não está virado para o número 5, então eu terei um intervalo aberto. Vamos representar B. Nesse caso, meu B, ele vai ser representado sobre uma outra reta. Quem será esse B meu? Ele é fechado em 0, então eu já marco mais ou menos aqui na reta B, ciente que 0 vai estar entre -1 e 3, então eu vou marcar ele um pouquinho depois do -1, lembrando que é um intervalo fechado, então eu vou ter 0 até o 5. Nesse caso, uma bolinha aberta e o 5 fica depois do 3. É intervalo aberto. Então, representamos B. O que queremos agora é a A união com B, que vai ser a nossa terceira reta aqui. Vamos fazer ela. E lembrando que o A união com B, pessoal, ele vai representar a junção, né? Dos valores que tem em A até os valores que tem em B. Vamos unir. Ou seja, eu vou ter que unir de -1, intervalo aberto, até 5, intervalo também aberto, que é o meu extremo. Então, eu vou de um extremo a outro, né? Ok? Consequentemente, teremos aqui intervalo aberto, né? Em -1 e intervalo aberto também em 5. Portanto, a representação de A união B através de retas, né? De intervalos, é essa daqui. E a nossa alternativa correta será a letra B. Bom, pessoal, vamos ver a nossa questão 2. Na nossa questão 2, ele traz também dois conjuntinhos para a gente aqui analisar. Primeiro, o A, no qual a gente tem intervalo fechado para -3 e intervalo aberto para 5. E B, que a gente tem intervalo aberto para -1 e intervalo aberto também para 6. Então, vamos marcar A, para facilitar a nossa resolução. Temos A aqui, marcado na reta real, vamos marcar na reta. E observe que meu -3, né, aqui nesse caso, ele é um intervalinho fechado. O que é que ocorre? Minha bolinha aqui do -3, ela vai ser pintada, né? Não vai ser vazada. E o meu 5, ele já é o que? Um intervalo aberto. Então, eu vou colocar aqui meu 5, a bolinha vazada, ela não é pintada. E o espaço que a gente está trabalhando está compreendido entre esses valores aí. Vamos marcar agora o B. Quem vai ser meu B? Meu B, ele também vai ser um intervalo real. Vamos marcar ele aqui no intervalo real. Porém, teremos aqui aberto em -1. Observe que eu já vou marcar meu -1 um pouquinho depois do 3. Também uma bolinha vazada, né? Meu -1 aqui. E 6, né? E também vamos marcar um pouquinho depois do 5, uma bolinha vazada. E o meu espaço é compreendido entre eles aqui. Como queremos, pessoal, a intersecção, o que é que ocorre? Eu vou pegar aquilo que eles têm em comum, que aparece tanto em um quanto aparece no outro. Então, a minha reta intersecção de A
e B, ela vai ser representada pelo que aparece em comum entre eles. Olha só, como é que ela vai ficar nessa situação? Ela vai ficar menos 1 aqui, porque menos 1 está aqui dentro desse intervalo aqui, né? Então, menos 1 e 5, que também se encontra aqui dentro do intervalo de menos 1 até 6. Também intervalo aberto, porque a representação dele também é aberta. Então, o espaço de intersecção vai ser compreendido entre menos 1 até 5. E a representação desses valores é bem simples, né? Intervalo aberto para menos 1 e intervalo aberto para 5. Logo, a alternativa correta, podemos dizer que é essa, letra D. Na questão 13, ele nos traz o seguinte. Com base na figura abaixo, responda qual é a medida do parafuso da figura em polegadas. E aí ele traz essa informaçãozinha aqui pra gente, que é de suma importância. Ó, a polegada é uma unidade de medida de comprimento inglesa e é equivalente a 25 milímetros. O nome polegada vem do que? Do polegar. E uma polegada é igual a 25 milímetros, ou seja, ela corresponde a 2,5 centímetros. E aí ele dá essa figurinha aqui pra gente, né? Que é um parafuso bonitinho, uma régua em centímetros, né? E uma régua em polegadas. Observe, pessoal, que a nossa régua em polegadas aqui, o que ocorre com ela? Ela é dividida em 4 partezinhas aqui, ó, né? De uma polegada a outra, ela é dividida em 4 partes. Então, se eu pego um inteiro e divido ele em 4 partes, né? Eu vou ter que cada parte equivale a 0,25. Ou seja, um quarto representa, é óbvio que se fizermos a divisão de um quarto, né? Dividirmos um quarto, teremos 0,25. Do mesmo jeito, se dividirmos um meio, teremos 0,5. E se dividirmos 3 quartos, vamos ter 0,75. Então, observe que aqui eu vou ter um inteiro mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25, né? E cada espaçozinho desse aqui, que é como a gente tinha acabado de ver, corresponde a 0,25. Portanto, quando a gente obtém essa medida aqui do parafuso final, temos 1,75. Sendo assim, a medida do parafuso em polegadas é 1,75 polegadas. Em continuidade aí, na questão 4, ele faz a seguinte pergunta. Com base na figura da questão 3, responda em 1 metro a quantas polegadas? Bom, para isso vamos pensar só um pouquinho aqui, lembrar que em 1 metro nós temos 100 centímetros. Por que eu fiz essa conversão aqui? Eu fiz essa transformação, né? Saí de metro para centímetro. Porque observe aqui, a informação que ele nos dá em relação a polegadas é milímetros e centímetros, mas a informação aqui que ele passou está em metros. Então, a gente tem que fazer essa transformação para deixar os dados na mesma ordem decimal. Observe que nessa situação, pessoal, uma polegada ela corresponde ao quê? A 25 centímetros. Por esse motivo que transformamos o nosso 1 metro em 100 centímetros. Com base na informação A, sabemos que uma polegada, que eu vou chamar de um P, corresponde a 2,5 centímetros. Queremos saber quanto 100 centímetros corresponde em polegadas. Eu vou chamar de X. Podemos fazer aqui uma regrinha de 3 simples, né? Ó, multiplicando aqui cruzado, a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter que 2,5x é igual a 100. Né? Então, faremos que x é igual a 100 dividido por 2,5. Então, x vai ser igual a 40. É isso aí, galerinha. Bons estudos.